aqui de novo, gente. Tudo bem? Olha a música que o Arsênio escolheu para nossa live, ó. Ah, ele já tá na área. Oi, Arsênio, já já eu te convido, viu? Um beijo pra você. Olha a sua música, ó. Carlinhos, lá de Teresina, Piauí. Um beijo, meu amigo. Vamos chamando as pessoas aí pra entrar, pra acompanhar a gente na nossa live. Ó, que legal, que música linda que o Arsênio escolheu. Né, Arsênio, como que é mesmo o nome dela? Seja gentil, é o que mais estamos precisando hoje, né? Hoje em dia, nessa pandemia. Ó, se não houver amor, não se leva nada, né? É isso mesmo. Muito bom. Gente, hoje é a segunda live do dia. Mais cedo eu estava por aqui, conversei com a Mônica Cunha, que a gente está celebrando o Dia do Jornalista. Hoje é o Dia do Jornalista, eu sou jornalista com muito orgulho, e os meus convidados jornalistas, né, que estão aqui no meu Instagram comigo nessas lives, para a gente celebrar essa data tão especial que é o Dia do Jornalista. Bom, gente, tá entrando o pessoal, entra aos pouquinhos. Alô, Fran Rocha, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom, gente, eu já vou convidar o Arsênio, viu? Ó, deixa eu abaixar aqui nossa música, só um minutinho. Pronto, e eu vou chamar o Arsênio porque a gente tem muita coisa para conversar e a gente quer saber um pouquinho mais sobre a carreira. E ele também vai receber os amigos dele aqui a hora que ele entrar nessa live, né, Arsênio? E ele conseguiu! Oi, Arsênio! Que bom te ver, amigo. Sempre é bom te ver. Eu falo, né? A gente se encontra aí nessas idas e vindas nossas do jornalismo. Eu como assessora de imprensa, você como repórter. E todas as vezes a gente tem essa energia de encontro, né? A gente se encontra. Ah, tô vendo os girassóis lá no fundo. Que lindo! Adoro. Ai, você Adoro. sabe que eu sou apaixonada por girassol, né? A Gigi Marques está aqui, ó. Muito bom, Ó o gente. Jeff, ó o O Jeff. Jeff tá aqui, a Gigi, a Fran, a Laís Isso, ele arrasa mesmo, Duarte. Gigi. Laís Duarte, que bom. Pois é, eu falei para a Mônica, sabe, Arsênio, que essas lives, elas são bacanas, porque assim, como a gente está em isolamento, em tempo de pandemia, a gente entra aqui, aí os amigos vêm. Aí a gente Começa a vê as brotar, né? pessoas, a gente vai vendo as pessoas, vai conversando, aí eles mandam mensagem, e é muito bacana. Ó, o Marco Damasceno, ô Marco, tudo bom? Seja bem-vindo. Sabe, o Carlinhos é lá do Piauí, tá acompanhando a gente aqui. O Ed Monteiro também tá aqui, o Tafarel, que trabalha comigo. Tô Ah, muito feliz. Tafarel, um beijo para você. A gente só conversa por telefone, WhatsApp, né? A minha sogra Eu tá tive aqui na também, vendo eu tudo. estava programada para ir à redação ano passado, porque a MF Comunicação fez 15 anos. Eu estava programada assim para eu ir, ver vocês, entregar a lembrancinha. Ai, Arsênia, aí veio a pandemia. E Mudou aí tudo, né? mudaram, meus planos foram totalmente mudados, assim. Não tive como fazer isso, mas vocês receberam, né? Minha lembrancinha lá. Sim, recebemos sim, recebemos sim. Obrigado, tá, pelo carinho. Aqui tá Gente, bem esse é o complicado. Arsênio. Oi? Aqui tá bem complicado, né? Toda a situação. A É, gente vai aos poucos, tentando aos ser cada poucos. dia mais resiliente, né? A tudo que tá à nossa volta. É, isso mesmo, isso mesmo. Arsênio, então eu quero que você se apresente para as pessoas que estão aqui conosco, as pessoas que não te conhecem, né? Que estão tendo contato com você agora, te vê aí na TV, mas não conhece o Arsênio. Então eu queria que Bom, você falasse um pouquinho de você. tá bom. Eu sou mineiro, sou uma pessoa extrovertida, apaixonado pela vida.
Trabalho na emissora TV Integração, afiliada à Globo, desde 2001. 2000? Desde 2001 que eu trabalho lá. Comecei como cabeleireiro, né? Foram anos, né, cuidando da estética, né, da parte da imagem, né, das meninas, dos meninos, dos jornalistas. E depois segui para a minha profissão, que eu sempre quis, sempre fui apaixonado, desde os meus 6 anos, que eu via na TV algo voltado para o jornalismo, eu me sentia Brilhava os participante, olhos. né? Eu me sentia. Eu sempre falava que, para todo mundo, que um dia eu ia estar nessa tela, eu ia estar dentro desse aparelho. Eu não sabia o que é aparelho, que é aos 6 anos de idade, mas eu sempre falava. E as pessoas foram me contando, né? Porque minha vida foi um pouco de altos e baixos, para quem conhece muito bem a minha história, principalmente os que convivem comigo, né? Nesses 20 anos de TV, sabe mais ou menos como é que eu trilhei até chegar a esse ponto. Eu estou na TV Integração há 20 anos, mas eu, como jornalista, que era o meu sonho, né, de estar também trabalhando junto com os meus colegas ali dentro, eu estou desde 2012, então tem 9 anos que eu estou dentro da emissora trabalhando como jornalista. Eu falo trabalhando como jornalista porque a área que a gente está pode mudar a qualquer momento. Então a gente não sabe, Sim. por exemplo, em qual função que é. E eu sou apaixonado, eu sou uma ponte, eu quero que as notícias cheguem, sabe? Que elas cheguem com a mais facilidade possível e eu quero ser esse transmissor. Então, aonde eu estiver, da forma que eu estiver, eu estou ali unindo forças para que mais pessoas sejam informadas. Ah, que lindo. Aí, Senê, é tão legal você falar dessa sua trajetória e você falar que desde os 6 anos, então, você almejava. Mas me conta como foi a sua trajetória escolar, então? Você sempre estudou pensando no jornalismo ou foi assim, aconteceu? Então, eu fui uma criança muito despregada da família, né? Porque os meus pais eram separados e eu tinha que buscar um norte, né? Eu fui muito. Eu digo que eu não tive infância, então eu tive que aprender a ser um adulto logo já na infância. Por que isso? Porque eu tinha que tomar as rédeas de mim, já que eu não tinha tutores para fazerem isso, né? Minha mãe mora ainda num distrito, né, da cidade de João Pinheiro, que chama Luislândia do Oeste. Tomara que tem muitas pessoas aí, eu não vi ainda. João Pinheiro? Em João Pinheiro. E eu morava em João Pinheiro, mas assim, eram 80 quilômetros que nos dividia, mas meu pai, por questões pessoais, do relacionamento anterior, meio que conturbado, eles resolveram separar. E aí eu não vi minha mãe, eu fui só conhecer minha mãe mesmo aos 18 anos de idade. Então, dos 2 anos aos 18 anos de idade, eu morei com meu pai e com outros lugares. Eu fui para casa da minha tia, para casa do meu tio. E eu tive, e não tinha ninguém que cuidava dos meus estudos. Eu que tomei as rédeas para mim, aos trancos e barrancos, porque quando eu começava a interagir com tudo, eu era mudado de cidade, né? Eu ia morar com meu tio e Ah, tudo. Então, foi um estudo muito conturbado. Hoje ainda tem problemas muito sérios com isso, principalmente com relação à concordância verbal, porque, né, corta o ciclo, né, dos estudos. Por isso que eu fico sim. brincando com todo mundo quando é criança, né? Porque a gente fala assim, nossa, não pode quebrar o ciclo estudantil dessa criança, porque eu tive um problema muito sério, eu tive que trabalhar muito isso. E aí eu fui interiorizando esse papel, né? Eu sou muito conciliador, né? Psicólogo, entre aspas, né? Do dia a dia. E aí eu fui buscando um caminho, e o jornalismo ele estava no meio disso. Eu fui para a área de modelo, depois eu voltei para a área do jornalismo, sou cabeleireiro, né? Porque eu desenvolvo as duas funções ainda. Sim. Mas toda Ah, então parte você toca ainda as duas as funções? duas funções. Na TV Integração, Eita, inclusive, eu sou que bom! cabeleireiro e jornalista. Então, como é que eu divido Ah, isso? Eu tenho um parceiraço, que é o Wendel. Ele é meu braço, minha perna, meu pescoço. Ele é a minha outra parte. Assim, é o que me faz ser jornalista, né? Me dá força para eu trabalhar na área e tudo, é o Wendel, né? Porque ele também exerce essa função de cabeleireiro. Aqui em casa, na vida, é o Jefferson, que eu sou apaixonado por ele. E ele que me dá suporte, a base, o alicerce, sim. né? E aí eu trabalho nas duas áreas. Eu consigo, né, trabalhar essas duas áreas devido a essas duas pessoas na minha vida, né? O Jefferson aqui,
mantendo a rédea e o controle mental, e o Wendel dentro da emissora trabalhando na área de cabelo. E aí eu desenvolvo essa função aos finais de semana. Então, aos finais de semana eu vou para maquiagem mesmo e faço as maquiagens, né? Ai, que legal, Arsênio. A Bárbara tá falando aqui, ó. Quem não sabe, ele é um cabeleireiro maquiador Ah, incrível. obrigado, Bárbara. A Gigi, ó, meu É, sonho agora é quando for ao Brasil e conhecer ele pessoalmente. A Gigi a gente conheceu num aplicativo vizinho e eu tô apaixonado pela história dela. É que bacana. uma incrível pessoa, maquiadora também, e a gente está construindo um laço muito bacana. Ah, que legal, gente. Olha que bacana. Maquiagem, jornalismo, as paixões do Arsênio. E você conseguiu. Sabe o que eu coloquei hoje no meu. Eu fiz uma postagem antes das lives. Eu falei, eu tinha que postar também um pouquinho da minha história para as pessoas conhecerem, porque muita gente me segue aqui, mas não conhece a história, né? Então eu falei sobre a minha trajetória no jornalismo e eu finalizei assim: feliz daquele que faz o que ama. Porque é diferente você amar o que faz. É, totalmente. É totalmente diferente. Quando você faz o que ama, o universo te entregou aquilo que você ama. Então eu percebo, você falando das suas duas funções, né, as suas duas atividades, Arsênio, eu percebo sim seu olhinho brilhar. Que privilégio, meu amigo. É, foi uma loucura para eu me tornar jornalista. Eu falo que a TV Integração, não estou tirando sardinha para o meu lado, eu sou apaixonado pela emissora onde eu trabalho, porque para mim é uma casa. Eu considero a TV Integração uma casa, um lar mesmo, né? Por isso que eu me entrego de corpo e alma para a empresa, né? Não estou puxando saco, mas Não, mas eu te entendo perfeitamente. A é gente, um quando a amor. gente ama, a gente veste a camisa e foi lá, eles abriram as portas para você, né? E essa construção, ela só se deu, ela só se tornou sólida devido aos profissionais que eu conheci na época, né? Renata Neiva, a Mônica Cunha, a Emilene, né? A Laís Duarte, que está aí na live, a Adriana, entendeu? Muitas pessoas, né? O Raimundinho. Então, quando eu entrei na TV, eu não conhecia nada desse universo. Eu só sabia, só queria ser. E para eu me tornar jornalista, eu tive que entrar na justiça, eu tive que brigar com meu pai, eu tive toda uma conturbação em volta, né? Dessa vontade minha porque ele não queria que eu fosse jornalista, ele queria que eu fosse agrônomo, que eu cuidasse das questões da fazenda, né, do lar, então ele não queria que eu fosse para outro caminho a não ser essa parte da agronomia, e eu queria muito. E aí a gente teve um desentendimento, eu tive que entrar na justiça É mesmo? para poder ter esse acesso, né, a esse sonho. Por isso que eu falo assim, gente, se você tiver um sonho, se você tiver uma vontade de fazer algo que te vá te favorecer fisicamente, pessoalmente, longe de dinheiro, busque aquilo que você tem prazer. E o jornalismo me dá muito prazer. Tanto que às vezes as meninas brincam e falam assim: ah, se eu fosse cabeleireiro, eu tava aqui. Não, eu era muito mais feliz, eu ia ganhar muito mais dinheiro. Só que o cabelo, a maquiagem, é o meu Ninguém entende refúgio. isso, né? Assim, Ninguém entende isso. E é o meu refúgio, assim, sabe? Eu falo que o cabelo e a maquiagem é o meu step, assim, é o meu. Eu chego, é seu faço a hobby. maquiagem, meu hobby, sabe? Então eu vou, Uhum. faço a maquiagem e o cabelo e eu fico apaixonado, porque aí eu me alivio, né? Eu volto a ser a ser o Arsênio. E o jornalismo, quando eu entrego uma notícia que eu acho que é necessária, eu entro em êxtase, né? E só que esse dia, o dia 7 de abril, né, para mim é um dia muito sofrido. É muito sofrido. Por que que é? Por quê? Porque assim, ao longo da minha vida toda, eu briguei muito com meu pai para me tornar jornalista, né? E ele nunca quis que eu me tornasse jornalista. Então, eu tive que entrar na justiça, ele teve que entender que ele tinha um jornalista e não um agrônomo, né? E para ele foi um pouco difícil. Uhum. E quando eu me formei, que eu estava próximo a me formar como jornalista, a gente faz um portfólio, né? Que é tipo um currículo, agora é digital, mas antes era por Sim. CD.
E a gente coloca uma reportagem que você fez, uma apresentação que você fez ou que foi envolvido, para as pessoas conhecerem um pouco do seu trabalho. Isso Isso. faltando, acho que era uns 2 meses para eu me formar, eu fiz esse DVD para entregar para as emissoras. Eu entreguei para todas as emissoras afiliadas da Rede Globo e também SBT, Band, Record, porque eu sabia que eu tinha que entrar em algum lugar, então eu precisava de um espaço. E aí, eu, incluindo meu pai, eu entreguei esse DVD a ele. Mas eu nunca tive notícia do que se ele gostava ou não, né, Hum, desse meu ser jornalista, né? Se ele tinha aprendido a gostar dessa profissão que eu amo tanto. E ele não queria, de forma alguma, mencionar ou dar um parecer que ele estava gostando ou tinha gostado do que eu enviei. E logo no dia 7 de abril, o meu pai foi assassinado. No dia do Sério, jornalista, ele foi Arsênio? assassinado. É Então, mesmo? então, Nossa, desde o dia 7 de abril de 2007, eu não comemoro essa data. é mesmo? Então, você se Olha. sinta privilegiada, mas muito Aham. privilegiada, porque eu não, eu procuro não falar, né? Eu procuro me Eu te abster desse entendo. dia e eu Nossa, brinco, eu tô eu assim, ó. falo Eu e, tô, e amigo, você é um tesouro, obrigado. sabe? Assim, Eu tento não gente, conter, assim, né? olha pra vocês, é porque eu tô emocionada. Sabe quando eu tô emocionada, eu tô sem palavras. É isso que eu quero dizer. Mas quando eu mandei o convite pra você, eu até cheguei a comentar, comentei até com o Gui, meu namorado, eu falei assim, Gui, que gracinha do Arsênio, ele aceitou na hora o meu convite. Ele aceitou na hora. Arsênio, eu nunca imaginava essa história na sua vida, nunca, eu juro. A gente conhece profissionalmente, a gente se encontra, tem um carinho muito grande, é como se a gente fosse amigos, assim, de muitos anos, né, Mas é Arsênio? assim, né? A gente A vai gente abraçando sente, as pessoas. A gente tá aqui para abraçar eu as sinto pessoas. isso. Então, assim, eu falei, que gracinha, Gui. Foi de primeira ele aceitou. E agora, se me conta essa história, eu tô, ao mesmo tempo, assim, por um lado, eu tô consternada pelo que aconteceu, mas por outro lado, eu tô feliz, É, porque acaba que desculpa. eu tô sentindo como se fosse um girassol para você hoje, É. sabe? Em vez de você, para você, assim, pensar. é, que você é tão especial, que você é tão importante, que você está aqui comigo hoje celebrando uma data de uma coisa que você lutou a vida inteira para ter. Tô tentando não E chorar, viu, eu gente? tenho certeza que onde seu pai estiver, ele está muito orgulhoso, Arsênio. Então, e Eu tenho aí, certeza. essa história ainda tem um pouquinho a mais. Ele foi assassinado. Meu pai era apaixonado pelo gado, apaixonado pelas terras. E ele, se ele achasse um animal que valeria a pena ele buscar, ele ia. E foi dessa forma que ele foi alvejado, né? Ele foi buscar uma novilha e no meio do caminho ele teve toda a caminhonete metralhada. Tava ele e a esposa, Meu né? Deus. É minha madrasta. E aí ele não se salvou, ela, graças a Deus, né, sobreviveu. E aí o nosso mundo, né, por mais que a gente não tinha essa convivência próxima entre pai e filho, né, era uma coisa muito quebrada com relação a isso. A gente tinha um amor, né? O meu mundo naquele momento caiu e eu nunca não tinha me dado conta que era o dia do jornalista, né? Até no próximo ano seguinte que eu ia descobrir que o dia 7, né, o dia que meu pai tinha falecido, era o dia do jornalista. E aí eu não consegui mais a comemorar. E aqui em Uberlândia tem uma reunião, né, um carinho com os Tem, jornalistas que eu acho tem. Hoje fantástico, mesmo eu né? A estava lembrando feijoada, né? disso. Que A feijoada. feijoada lá na Eu nunca Clementina. fui, eu nunca Não, fui.
Você nunca porque foi, é verdade. não, Eu não lembro de te encontrar. eu nunca fui justamente por conta disso, porque eu não consigo ainda quebrar a barreira. Você está sendo a primeira a fazer eu romper esse ciclo. E aí eu fui no velório do meu pai e lá eu conversei com a minha madrasta, né? Ela, no primeiro momento ela falou que ele nunca tinha visto meu DVD e assim algumas situações aconteceram. Mas aí passaram-se 5, 6 meses depois, ela me confessou que ele carregava o meu DVD para cima e para baixo na caminhonete. Eu até Inclusive, ele arrepio. estava com o DVD na caminhonete que foi alvejada e ele mostrava para todo mundo. Ele mostrava para todo mundo, ele falava que o filho dele era jornalista e ele falava de um jeito gostoso, um jeito bom, sabe, daquilo. Então eu fiquei apaixonado pela história do meu pai, porque ele tentou, das formas dele, me ensinar a ser o homem que eu sou hoje. Né? Mesmo não estando com a minha mãe, ele tentou de alguma forma me mostrar, né, o caminho para ser um bom homem, né? E não precisa de muita coisa para ser um bom homem. A gente precisa ser caridoso, a gente precisa ser carinhoso, a gente precisa ser amado, respeitar as pessoas que estão à sua volta, mais até do que a gente mesmo, porque a gente está tão necessitado de carinho nos últimos tempos, né? E falar dessa história é Eu sei aliviante, que está sabe? sendo uma catarse, está sendo uma catarse para você. Tá. Eu sei, mas eu tô me sentindo assim privilegiada de estar podendo ajudar você a virar a chave, porque tá, se você soube que ele ficou orgulhoso de você se tornar um jornalista, você tem que honrar isso É, agora, celebrando o dia que você tanto do- da profissão que você tanto sonhou, que você conseguiu, que você foi atrás, que você lutou. Sabe, eu tô ainda mais orgulhosa de você, Arsênio. Eu tô ainda é mais bom, né? orgulhosa, eu ainda tô mais fã ainda de você. E eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui, conhecendo essa história, e você abrindo seu coração ao vivo, aqui no meu Instagram, na minha live, você pode ter certeza que isso marcou minha vida. Tá marcando a minha vida e marcando a vida das pessoas que estão aqui. Porque você está confiando em nós, sabe? Esse desabafo, confiando em nós, essa história que, por mais que tenha muita tristeza envolvida, mas É. tem aí uma história linda que, assim, dá para você até escrever um livro, amigo. Eu já pensei em fazer esse livro, mas ele nunca sai, sabe assim? Mas, ai, mas vai sair, Vai você vai sair. conseguir. Eu É, vou te dar força para você escrever esse livro, porque merece. A sua trajetória, Arsênia, é uma trajetória linda, 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 sabe? Ó, minha mãe tá falando parabéns, é muito bom esse desabafo, viu? obrigado, Lindo, dona lindo, ó, todo mundo Dirce. te elogiando, olha aqui. Ó, o Jefferson falou, ele teve orgulho de você, tenha certeza disso, foi o que eu te falei, viu? Isso, tenho A orgulho Laís também. mandando coraçãozinho. A minha mãe tá participativa, ó. Graças a Deus daqui pra frente vai mudar, você vai ver. Deus é maior. Ah, que Ai, bacana. todo mundo Obrigado, mandando Dirce. energia boa pra você, Todo meu mundo, né? amigo. Então, Sabe? eu falo assim E que nessa vida a sim, gente tem que começar a observar, né, o que está acontecendo com a gente, em que contexto a gente está, né, qual é esse contexto, para a gente poder seguir adiante. Não dá para a gente poder simplesmente pegar todas essas tralhas que a vida nos dá, sim, colocá-las nas nossas costas e seguir. Né? A gente precisa sim, entregar e permitir que essas coisas que te prendem, né, no passado, nessas dores, que a gente possa também entregar a elas, né? Dar o tempo para elas. Então, tem algumas coisas que eu carrego, porque ainda não me curei, mas tem sim. outras que Mas sim, vai curar. a Já gente começou. já, né, já vai se curando com relação a isso. E na Isso, TV, eu fui muito abençoado, né? Porque a Patrícia Amaral confiou no meu trabalho. Eu trabalhava na TV Vitoriosa, né? Foi o meu primeiro lugar onde eu eu comecei te encontrei, foi no na TV jornalismo Vitoriosa. lá. Você lembra? Lembro, claro que sim. A gente começou uma história ali. Lá que Foi. eles me deram a primeira oportunidade, né? Eu acabei recém formado, né?
não tinha experiência alguma, foram eles que me deram esse primeiro passo, que me deram essa oportunidade para que eu aprendesse e também construísse uma história na profissão. E logo em seguida veio a TV Integração atestando, né, esse meu lado jornalista, né, esse lado que eu tanto queria buscar e falando, não, você vai dar certo, vai conseguir, você precisa se desprender, né, e começar a trabalhar, vem com a gente está aqui. Tem 9 anos que eu estou lá na TV Integração, já fui produtor local, fui produtor de rede, que transformava os assuntos locais em assuntos nacionais. A Fernanda Vieira, por exemplo, é o meu xodó lá dentro, com Aham. relação a essa transição, né, de jornalista Explica local para o para pessoal que jornalista está aqui, Arsênio, porque nacional. muita gente não sabe desses trâmites. Quando emplaca uma notícia de Uberlândia no Jornal Nacional, no Jornal Hoje, tem as mãozinhas dos nossos jornalistas uberlandenses. Tem muitas mãos assim no meio de tudo isso. E eu participei em alguns momentos disso, né? Através da Emilene, com a Fernanda Vieira. Eu trabalhava, cuidava do jornalismo local na produção. Eu entrei na TV Integração como produtor. Então eu transformava os assuntos da cidade em notícia, né? Eu pegava as Sim. informações e transformava em notícia, né? O factual e tudo. E com a Emilene e com a Fernanda Vieira, a gente transformava os assuntos que eram notícias em nacionais. Então, dependendo do assunto, né, da gravidade, da importância desse assunto, a gente passava para o mundo todo. Foram várias matérias, foram várias histórias contadas, e que eu me orgulho muito de ter participado desse momento. E logo em seguida veio as oportunidades na apresentação, veio oportunidades na reportagem, na produção também de rede, conheci muitas coisas ali no todo até eu entrar para a reportagem. E aí na reportagem já estou mais ou menos uns 4 anos Tá contando as histórias das dando pessoas. shows, aparições ao vivo, adoro. Arsênio, quando eu te vi apresentar o jornal, ai, Arsênio, eu fiquei feliz demais por você, sabe? Eu fiquei muito feliz. Eu falei, gente, o Arsênio apresentando, sendo âncora, né, do jornal. Eu fiquei muito feliz, sabe? Então, Obrigado. eu torço demais, demais, demais por você. Eu sei que ao longo dessa caminhada, e assim como todos nós temos, né, nas nossas atividades, cada um na sua função, a gente tem os prós e tem os contras. A gente tem momentos positivos e momentos negativos. Eu queria que você falasse para a gente um momento positivo e um momento negativo na sua carreira. Ó, o momento positivo, ele é fácil, ele é muito fácil. Eu falo que o jornalista ele tem que ser chato. O jornalista que ele não é chato, não é jornalista, né? Ele tem que ser É chato. Eu acho que verdade. a notícia ela tem que ser tratada constantemente. Eu falo assim, se tem um buraco na sua cidade, tem que falar desse buraco o tempo todo, né? Eu tô falando em buracos nas ruas. Você tem que ir lá e falar, né? O buraco tá ali, tá há mais de uma semana, não foi consertado, tem que voltar lá de novo na outra semana. Olha, o buraco tá aqui ainda. A gente chamou um engenheiro para poder falar o que precisa para poder consertar esse buraco, para resolver esse problema. Na outra semana, vamos voltar de novo no buraco. Olha, gente, o buraco está aqui ainda. A gente chamou o engenheiro, vocês lembram, mas precisa resolver isso. E nós fizemos isso por diversas vezes na TV Integração. Mas um fato que me chamou muita atenção foi de uma ponte que liga o estado de Minas com o de Goiás. Essa ponte, Hum, ela foi produzida por mais de... Começou a fazer ela há 30 anos atrás e ela nunca terminava. E eu, na uhum. produção de rede, buscando assuntos para munir a Fernanda Vieira como a repórter nossa, né, de rede. E a gente descobriu essa história, que tinha uma ponte aqui no estado de Minas Gerais, estava há 30 anos parada, e a gente foi contar essa história. A gente foi uma vez, mostrou ela nacionalmente no Bom Dia Brasil, contando a história dessa ponte. Depois nós voltamos novamente para recontar que o estado, nem o estado de Goiás, nem o estado de Minas tinha dado atenção a essa Sim, situação. Mostramos isso. E a ponte foi consertada, terminada, na verdade, porque tinha alguns problemas pontuais que precisariam ser consertados e outros que precisariam seguir, né, para ela funcionar. Hoje essa ponte ela existe, ela liga o estado de um para outro, mas antes disso nós fizemos uma terceira matéria também para o Nacional
para falar que, ó, eles fizeram, mas não tava legal. Tá deteriorada, não tá legal. Aí a Fernanda Vieira foi de novo para lá, coitada, ela andou acho que uns 60 quilômetros, 70, se não foi mais, para poder contar essa história, eu acho que era até mais. Para contar essa 3 vezes, né? Mas as 3 vezes saiu pro mundo todo através da Globo, né? E aí essa ponte, ela existe, ela tá lá, linda, né? Atendendo os dois lados, né? Estado de Minas e Goiás. Eu acho que esse é o nosso papel, né? Fazer com que as Aham. pessoas tenham acesso, fazer com que as coisas mudem, né? Para que a gente tenha mais conhecimento. Então, e eu fico feliz também nas histórias que a gente conhece na vida, igual na pandemia, né? Eu fui em diversos lugares onde as pessoas estão passando muita dificuldade financeira, né? Não tem mais o que comer. Eu fui numa casa É, que me assustou muito. Os dois, né, arrimo de família, estavam sem condições financeiras de comprar comida. Então, eles estavam mais que cuidando das crianças do que deles mesmo. E aí, uma matéria na TV Integração, uma matéria que nós produzimos, a gente conseguiu com que a população ajudasse, entendeu? E isso tudo mudou, as pessoas começaram a ajudar. Então, isso é muito legal, é muito bacana. Agora, é a muito legal. parte ruim é que a gente, no meio de tudo isso, a gente acaba também sendo a vitrine, né? De coisas que às vezes não são tão legais assim. Por exemplo, agressões, Isso, eu ia né? tocar nesse assunto com A você. parte de, tipo, de não respeitar, né, o trabalho do outro. Qual que me diferencia do seu trabalho? Né? Eu falo para todo mundo que está assistindo. Para quem não está na TV, né? Para quem não está no rádio, para quem não está no impresso. O que diferencia do meu trabalho, de quem está na administração, de quem está trabalhando, fazendo A Vanessa tá aí, ó. a Vanessa Carlos, queridíssima, gente, sou Feliz dia apaixonado por do ela, jornalista, amiga. apaixonado, né? E o que diferencia a gente? O meu trabalho, as pessoas veem, eu tenho mais do que um patrão, eu tenho mais do que um chefe. O meu chefe são vocês. Então, além dos que me guiam, que eu falo que são os líderes, né, onde eu atuo, me transformando em um jornalista melhor, eu tenho quem está na rua. Eles Sim, são os meus chefes, né? A TV Integração, ela tem uma cobertura de mais de 5 milhões de habitantes. Então, é, o alcance é muito grande. Então, é, eles são os meus chefes. Então, por menor que seja, por telefonemas, por um toque que seja, eu levo isso para o meu profissionalismo. A gente está em transformação o tempo todo. Né? A gente está buscando o tempo todo, né? Ser melhor, ser diferente. E esse é o meu diferencial, assim. Isso que o meu trabalho, ela é uma vitrine. Então, você tem acesso a ele, né, em todos os momentos. E eu não tenho acesso a quem está na administração, dentro de uma casa, a quem está cuidando, né, das nossas ruas, que são trabalhos totalmente importantes, né? Então, não tem diferença de trabalho. O único diferencial é que o meu é visto. sim, você é uma vitrine, né, Arsênio? Né? Arsênio, então, você chegou a falar dos momentos ruins e tocou na palavra agressão. Todo mundo ficou sabendo, tornou público, né? A gente acompanhou na reportagem, nós acompanhamos nas redes sociais. Eu fui uma das pessoas que manifestou, Eu vi, muito solidarizando obrigado. contigo, porque eu fiquei muito chateada. Fiquei muito chateada. Em todos os sentidos, por ser você, meu grande amigo, né? Meu Obrigado. parceiro, meu colega jornalista, e por ser um dos nossos, digamos assim, lá na ponta, tentando trazer notícia, tentando buscar notícia, trazer a verdade e ser interrompido por um agressor. Me conta como foi aquela experiência. Olha, primeiro que eles pegaram uma pessoa que tinha muita resiliência, né? Então foi um ponto desfavorável a eles. Por que muita resiliência? Porque a minha história não foi fácil, né, para me tornar jornalista. Né? Eu precisei impor, às vezes até Sim, 24 horas que eu era jornalista e também era cabeleireiro, né? E que eu sim, sou os dois, né? São coisas que fazem parte de mim. Né? Se for me sim. contratar, vai me contratar o Arsênio jornalista e o Arsênio cabeleireiro também.
né? Eu não distingo essas duas profissões estão inerentes ao meu corpo, faz parte de mim. E quando eles me agrediram, eles não agrediram só o Arsênio, eles agrediram todas as pessoas que me ajudaram a construir essa história, que me ajudaram a ser jornalista. Eles não estavam agredindo só o Arsênio ali. Eles estavam agredindo todos os jornalistas que me deram a mão e falaram assim, olha, você vai ser jornalista, você vai conseguir, é uma profissão que você está buscando e você vai conseguir, eu vou te ajudar. Sim. Eu levantava às vezes 5 horas da manhã para ler o script que a Mônica Cunha lia quando era o Bom Dia Minas, uma Olha participação nossa só, aqui. Eu olha só. maquiava ela e eu ia para um canto para ler o script que ela lia, para tentar ser pelo menos um pouquinho do que ela já era. Então, ali comigo estavam todos esses personagens. Cada um que me ajudou. Cada um que me ajudou estava ali comigo. Então, naquele momento, eu me entreguei a eles. Eu me entreguei de corpo e alma para eles. Eu falei assim, olha, fazem o que vocês quiserem. Eu não vou sair desse norte que eu tô. Então, se vocês quiserem me bater, me batam. Se vocês quiserem me agredir, me agridam. Eu estou aqui. E eu acho que é por isso que teve essa repercussão, né? Porque Foi. eu não Sensibilizou tive todos uma reação. nós. Foi. Eu vi tudo em câmera lenta. Sabe quando você vê uma coisa tudo em câmera lenta? Eu vi tudo em câmera lenta. Eu vi o médico, né, que é um plantonista, né, de um pronto-atendimento, gritar que ia arrancar o meu telefone, arrancar o meu microfone, meus materiais de trabalho, para quebrar. Para eu sair dali sem nenhuma informação, sem nada, sem nenhuma matéria. E aquilo me assustou muito, porque ele não teria essa mesma coragem num policial para arrancar a arma do material do policial. Porque a arma do policial é a ferramenta de trabalho dele, né? Sim, Então ele não teria essa sim, coragem de fazer isso com um policial, sim. né? E ele fez. E como ele não conseguiu, né, um superintendente de cultura fez isso, né? E a gente fica naquela coisa, né? Um superintendente de cultura. Aí me deu um De cultura mata-leão, ainda. e, e, e aconteceu tudo o que aconteceu. Sendo que a gente ia fazer uma matéria super tranquila, claro, evidenciando os problemas daquela cidade que os próximos prefeitos teriam para resolver, né? Então esse era o meu norte, esse era o nosso caminho. E não foi só em Prata, né, interior de Minas, com 28 mil habitantes, que nós fizemos essa matéria. Nós fizemos essa matéria em em outros lugares do estado. Sim. Nós estávamos em diversos lugares, né, do estado fazendo essa mesma matéria. E aí, no dado momento, eles queriam saber o que a gente estava fazendo. Eu propus para eles a darem entrevista, mesmo não o conhecendo, não estando na minha pauta a participação deles no material, mas eu me dei eu dei a permissão a eles de também se pronunciar sobre o assunto, mas eles não quiseram, acharam por bem de imaginar que meu telefone celular estava gravando, e aí partiram para a agressão. Sendo que a câmera do meu cinegrafista, que já estava gravando desde o início, né? A gente não vai para um lugar sem contar a história, a gente precisa gravar. Sim. E nesse momento, né, não sei o que levou a gravar, mas acabou gravando e todo mundo viu. Eu recebi Todo ligações mundo viu. de vários estados brasileiros, de várias emissoras, rádio, TV, impresso, ligações do exterior. Eu recebi ligações da Europa, Olha. sabe assim, e eu assustado com tudo isso. O meu Instagram, gente, é fechado, então eu proponho a manter ele fechado por enquanto, porque eu tenho um pouco de receio, por ser homossexual, então não sei até onde vai tudo isso, né, por estar vivendo também essa questão da agressão, né, de forma generalizada, com a imprensa de modo geral, também fico um pouco receoso, por isso que eu não abri ele ainda. E eu recebia ligações, eu recebi, assim, pedidos De para amizade. aumentar, de amizade, né, para aumentar os meus Sim. seguidores em todas as minhas redes sociais, e eu não tive coragem de aceitar De todos, abrir. de abrir, porque eu fiquei com receio, porque eu não sabia, será que essas pessoas, entendeu? A qual a ligação, sabe assim? Então,
aos poucos, eu sou uma pessoa que eu gosto de conhecer. Eu gosto de ver as pessoas, eu gosto de estar com elas. Não importa se a gente conhece só por aqui pela internet. Gosto de estar com elas. Então eu entro em contato, eu mando mensagem. Tá aí algumas pessoas que fazem parte desse convívio comigo. O É Lyndon, a por Sara exemplo. Lyndon Johnson, ó, tá todo mundo Isso. falando que você é A maravilhoso. A gente, Fran Rocha, a eu me Fran, senti agredida querida. também. Pois Nossa, tem é. muita gente aqui, Arsênio, te mandando mensagens positivas aqui, olha. O pessoal gosta muito de você, que Ah, bacana isso. obrigado. Eu A fico muito Vanessa, o feliz. Arsênio se coloca no lugar das pessoas, trabalha com sensibilidade e empatia. É, Ah, que o bom. Nelson, por o Nelson, Nelson por ser Oi, fisioterapeuta. Nelson. Ó, eu já entrevistei o Nelson aqui. Nelson, a gente precisa marcar outra live. Muito Eduardo, bom. Edna, que bom. Eu gosto de estar também. Ah, que bom. Ô, Arsênio, e assim, uma das coisas que a gente, jornalista, lida, e a gente aprende na faculdade é da imparcialidade. É uma das coisas que a gente tem que seguir, principalmente o jornalismo que não é marrom, digamos assim. É, Aquele jornalismo mais jornalismo mesmo, né? Sem ser sensacionalista. eu acho assim que a notícia, ela não precisa de muito para poder ser pronunciada. É só você dar a verdade que ela merece. Cada notícia tem a sua verdade. Então a gente precisa apenas lapidar essa verdade e fazer com que as pessoas entendam essa verdade. Então essa é a dificuldade. Para fazer essa verdade fluir, a gente precisa ouvir todas as histórias. A gente precisa ouvir todos Sim, os lados. É, tudo bem que nem todas as histórias dá para a gente poder contar com os mínimos de detalhes, com os mínimos pontos, né, de toda essa história, né, com as riquezas desse assunto. Mas a gente pensa o melhor, então tudo que vocês veem no rádio, no impresso, no digital, na TV, a gente pensou as melhores partes daquela notícia, o que é mais importante daquela notícia, para que a gente tenha esse conteúdo gerado para quem está em casa. Então, a gente tira tudo que é abstração dessa notícia e sim, leva para você em casa a notícia de fato, né? O que está acontecendo. E eu acho que é muito disso, assim. A gente tem os momentos de florir, né? Que são aquelas matérias mais rebuscadas, né? E tem o momento mesmo de jogar na cara das pessoas o que está acontecendo. E a gente está vivendo sim. isso, né? A gente está vivendo uma pandemia e, infelizmente, a gente precisa jogar, às vezes, para as pessoas acordarem que tá, nossa, gente, a gente está mesmo nisso. A gente já passou de 20 casos, 20 mortos por dia, né? Na Sim. pandemia. Chegamos a 30 e tantos, né? Chegamos a Aqui em 36 Uberlândia. um dia, Trinta né? e seis. No dia que Uberlândia chegou a 100 mortos, eu chorei feito neném. Eu fiz um É. vivo, eu lembro como se fosse hoje, eu fiz um vivo para o nosso jornal local, para o MG2, depois eu fiz um vivo para o Estado e eu acho que eu gravei uma notícia, a mesma notícia para Globo News, se eu não me engano, Brasil TV, uma coisa assim. E eu vim para casa, eu tive que ser amparado pelo Jefferson, porque eu me entreguei ao choro, sabe? Assim, eu chorei muito. Sim, E hoje a gente está quase chegando a 2.000 casos, entendeu? E sim. assim, é, é muito sofrido. É A gente estarrecedor, é com certeza. sofrido para quem está apresentando. Eu olho assim a Vanessa, eu falo assim, meu Deus do céu, entrar no jornal todo dia, né, e falar sobre esse assunto todo dia, né, porque o que que é um apresentador? É um funil, né? Tudo vai para ele, né? Todas as notícias vai para ele e ele faz o papel de mostrar, né? Ele faz esse nascimento, né? A mãe dessa notícia. O apresentador tem esse papel, né, de ser Sim, mãe dessa notícia. Ele está gerando essa sim. notícia para quem está em casa. Então eu fico muito feliz pelo trabalho que ela desenvolve, a Mônica Cunha, os outros jornalistas que estão à frente da TV, fazendo, né, gerando esses filhos, né, Sim. para que a sociedade tenha esse conhecimento. Mas é doloroso. Você falou algo que a Mônica Cunha falou comigo mais cedo. Ela também disse a mesma coisa. Tem dias que, porque ela falou das questões que ela depara de ao longo mais de 30 anos de carreira, Arsênio, na Mônica, É né? É, 26, se eu não me engano, na TV é, Integração, entendeu? 26 ou 27, se eu não me isso. engano, na TV Integração.
Então, assim, é É, best friend forever, entendeu? é, sim. E aí ela estava comentando sobre isso, a questão assim de se manter na hora de falar, de se manter na hora de reportar e chegar em casa e desabar. Então, assim, a gente que é jornalista, a gente tem, né, que ter as técnicas, né, Arsênio, de manter centrados naquilo que está fazendo, né, passando para frente a notícia, sendo ponte da notícia com o público. E aí você tem que ter essas técnicas. É um desafio, né, amigo? É um Principalmente desafio. para vocês que usam da imagem, porque é o que eu falei para ela. Vocês, a gente, o corpo fala sempre. Às vezes, um gesto fala mais que uma palavra, um olhar, né, um tom de voz. Então, vocês têm que ter um equilíbrio, não é? Equilíbrio mental total. Quando eu entrei na TV, eu era muito robozinho. O meu jeito de falar era robô, ah, o meu tom de voz era totalmente armado, né? Era muito. Eu falo que eu era feio mesmo, o jeito de falar. Eu não era o Arsênio, eu era um fantoche, né? Quando eu comecei na TV, quando eu comecei a trabalhar. Porque eu fui colocando tudo, né? Tudo aquilo que as pessoas me falaram, eu fui colocando, né, em mim. E esquecendo da minha essência, esquecendo do eu, Arsênio, né? Do meu ser, né? Até que um dia o meu ser, né? O meu Arsênio, a minha essência, floriu mais do que aqueles rótulos, né, que me deram, né? De como eu deveria comportar, da forma que eu deveria fazer, qual o tom de voz que eu teria que fazer. A Aruânia, por exemplo, está até aqui falando, ela foi É o trampolim, fonoaudióloga. o trampolim para tirar aquelas barreiras da voz, né, para me deixar mais tranquilo, né, com relação à forma de falar. Eu tinha um preconceito na voz porque eu achava que o homossexualismo na TV talvez não era bem visto, né? Então talvez teria uma barreira aí. Então eu queria colocar minha voz mais grossa do que já era. E a Aruânia foi quebrando esse ciclo, né? E de um tempo para cá, a Denise Rocha também, ela falou, não, ela falava assim, não, vamos quebrar isso, fala igual você fala comigo. E eu falei assim, foi um chacoalhão, né? Porque ela sentou comigo e falou assim, olha, acorda, né? Você é muito mais bonito do que o ser assim que você está projetando. Então tenta ser esse ser. E eu comecei a colocar aos poucos, né? Virginiano, eu não quis gastar tudo. Então fui colocando aos poucos na TV. Metódico demais. Ao extremo, entendeu? Então eu fui, Ah, fui, fui apresentando um pouquinho, né, disso. Então eu estou aprendendo a ser o Arsênio. Olha que difícil. Ser o Arsênio não é fácil. Então, assim, eu tinha muitas amarras para me ser o que eu sou hoje. Então, eu fui soltando essas amarras, né? Ainda não soltei todas. Eu vou construindo aos poucos para eu ser o Arsênio. Essas pessoas me ajudaram bastante a ser. Então, quando a gente aparece na TV, eu tento desenhar. Eu ainda falei isso para Vanessa Carlos hoje. Foi ontem, na aham. verdade. Você quer que eu desenhe? Porque as pessoas, na verdade, elas precisam que a gente seja didático. Eu acho que assim, as pessoas precisam entender, porque é tanta notícia que está chegando para essas pessoas, porque o HD delas, o HD mental, está travado. Então, como é que você vai destravar isso aí? Como é que você vai penetrar naquela mente com tanta coisa acontecendo? Né? Com pessoas adoecendo do lado, outras morrendo, tem coisas, Morrendo, famílias tem passando passando. fome. Então, assim, como é que você vai penetrar nessa mente com essa notícia? Sim, A forma é você ser didático. A gente precisa ser também um pouco de professor. A gente precisa sim, entender que a pessoa não está ali especificamente já pronto para receber a sua notícia. Então, tenta também trabalhar uma forma que as pessoas vão te entender, né? Vão te entender, as pessoas vão te entender. Então, é um trabalho de formiguinha, né? A gente tenta ao máximo, no meu caso, eu tento pegar toda aquela pauta, né? Sugestão de produção, a Bárbara, a Gleide, a Eliane,
sabe, o Tafarel, Você tem sabe, uma assim, o equipe Lawrence, top, né? que eles trazem essas notícias pra gente, né, as estagiárias que estão com a Sim. gente, outros que já passaram, né, outros jornalistas que estiveram também na produção da TV, Natália, sabe, a Priscila, que era produtora, também virou editora, então a gente tenta, de toda forma, pegar essa notícia e transformar ela num linguajar que quem está em casa entenda. Antigamente eu decorava, né, tudo. Olha, sério? Eu decorava tudo. Só que aí, eu, por Sério, conta, Arsênio, até os offs. até os eu decorava. Eu decorava tudo que eu ia fazer ao vivo, tudo. Todos os meus ao vivo eu decorava. Só que eu tive um Ah, os problema, ao vivo. eu tinha uma situação muito complicada, né? Que era o português. Então, de vez em quando, eu ainda tenho ainda alguns erros gramaticais, né? Por conta daquele fato que eu mencionei no início, né? Sim, De mudar sim. de lugar logo naquela Ah, e o tal construção. do português também é difícil demais. Até eu. Tem hora que E eu falo escorrega, e escorrego várias abertamente. vezes. E eu E a falo gente também, abertamente, eu falo para todo mundo, a gente tem erro sim, a gente precisa saber sim, que a com gente tem esse certeza. erro e a gente precisa melhorar, né? Ainda está em tempo, a Sim, gente não morreu, ainda está em tempo, né? com Nós certeza. não morremos, ainda está em tempo. Então eu estudo, eu É, tento melhorar, eu tento ler muito e quando eu fazia decorado, algumas palavras a gente se perde durante o que a gente está fazendo. E na hora de colocar outras palavras no lugar, a concordância já tinha ido pro buraco há já muito tinha ido tempo. embora. Já tinha ido Ah, embora há esse muito português tempo. mata a gente, amigo. Aí o que que acontece? Aí eu fui, como eu fui buscando ser o Arsênio, né, ser o meu eu, é, a, a gente vai começando a entender o assunto, né? A gente precisa entender o assunto. Eu falo que eu encarno o assunto. Tem hora que eu encarno demais, né? Sim, Mas eu encarno o assunto, porque aí eu tomo tipo, é meu o assunto. Tem hora que eu até algumas brigas, eu acredito que os meus amigos jornalistas que trabalham comigo o tempo todo falam assim, nossa, lá vem o Arsênio de novo. Porque às vezes eu me torno até agressivo sem ser agressivo, mas eu tô defendendo tanto aquela notícia sim. que para eu desconstruir aquilo que eu criei, tem que ser assim, uma dosagem alta. É a Cleide batendo em mim, assim, psicologicamente, a Vanessa, a Patrícia, sabe? A Priscila falou assim, não é assim. Vamos lá, vamos conversar. Então, eu falo que bom, né, que eu tenho esses profissionais do meu lado, Sim, uma equipe porque vai desconstruindo maravilhosa. também esse amor apegado na notícia para a gente poder ter Sim. o viés de que tudo muda, né? A Michelle, essa semana, até falou, olha, tudo bem, você está entendendo muito sobre esse assunto, mas olha, vai com calma, vai com carinho, entendeu? Vai com carinho. E eu adorei isso, porque eu falei assim, gente, aonde eu deixei de ser o Arsênio, entendeu? E aí eu falo, não, Aham. tem alguns momentos que sim, que eu peso a mão, né? Então vamos dar uma aliviada. E aí isso tem me trazido uma tranquilidade maior no vivo, no ao vivo, né? Porque ao vivo você tem que pensar na notícia. Mas aí, anteriormente, eu pensava, olha a dificuldade do repórter. Eu tinha que pensar no tom de voz, se a Sim, minha postura estava legal por ser homossexual, sim. se eu não estava errando português, se eu não estava deixando de dar alguma informação, né? E, Isso. e o que que acontecia? Por conta de pensar de quatro detalhes, ainda tinha ainda o que que as pessoas achavam de mim, né? Estavam achando daquilo que eu estava Ah, produzindo. Então aham. eram cinco coisas. Eu tinha uma palma da mão para pensar, além de dar notícia. E eu não chegava, a notícia não chegava até você, porque eu estava pensando em cinco situações. Né? Quando eu comecei a desprender dessas situações, eu comecei a ficar melhor. Não que eu esteja o cara, né? Mas eu tô entregue mais ao assunto. E quando eu erro, eu sei aonde eu errei, né? E eu falo, olha, no próximo eu vou acertar. No próximo não vai fazer Sim. assim mais. Como Esse é erro eu não bom terei. virginiano, Mas eu saio da TV atenta assim, aos detalhezinhos. entendeu? Até tipo assim, mas parou no ar, às vezes foi um segundo, eu falei assim, eu parei no ar. Foi um segundo, mas eu parei. O que que Ah, é, aconteceu? você deve, é muito exigente, você deve ser com você, É, né? Muito. eu sou exigente. Quando eu era produtor de rede, bom, eu levantava às vezes 5 horas da manhã, entendeu? Eu começava a Olha, trabalhar às 2 da tarde, gente. Eu levantava às 5. Por mim.
Meus amigos vão querer me matar, mas eu levantava às 5 e ia fuçar a internet. Eu ia derrubar a internet. Eu queria saber tudo que estava acontecendo na internet para poder chegar à minha editora-chefe, que no caso era a Emilene, com as notícias. Só que ao longo do dia, as notícias que eu tinha lá, debaixo da manga, elas já iam sendo produzidas pelo nosso Brasil. E às vezes eu chegava na editora com dois assuntos. E, assim, eu falava assim, gente, mas como assim dois assuntos? E às vezes esses dois assuntos nem ia para o quadro. Ai, era muito frustrante. Mas quando dava certo, era maravilhoso. Né? Essa é Era a uma vida do festa. jornalista, né? Nem todo É, dia é um dia de alegria. E a alegria do jornalista, gente, ele demora o tempo da notícia, né? Que a gente dá. é, É o tempo da notícia. Essa é a alegria nossa, sabe? Assim, olha que loucura. É o tempo da notícia. A nossa sim. matéria foi ao ar, a gente ficou, nossa, super feliz. Nossa, foi Aham. no ar no MG1, nossa, mas essa matéria ficou muito bem feita. Ah, ficamos alegres. Daqui meia hora já tem uma outra notícia para você produzir, você tem que começar a pensar de novo, né? E é assim, né? E Às assim, vezes é um ritmo frenético, né, Arsênio? é o ritmo É um ritmo frenético. frenético. Até eu vou aproveitar essa questão, quero te fazer duas perguntas. Pode falar. A primeira, como é a sua rotina? Conta pra gente. Ai, misericórdia. Como é que você quer me saber? Misericórdia. Rotina de jornalista, gente, eu vou contar pra vocês. Meu Deus Ó, do céu. eu faço assessoria de comunicação, eu já tenho uma rotina bem acelerada. Agora, imagina quem está num periódico, né? Todos os dias, diariamente, como o Marcelo disse, todo dia é uma notícia nova, todo dia é um corre-corre, pega a câmera, pega o carro, vai num lugar, depois tem que ir no outro e tem. Meu Deus! Bom, é assim, ó. Eu vou falar de forma fragmentada, né? Quando eu estou no Integração Notícia, aí eu tenho que levantar bem cedo. Eu tenho que estar no Integração Notícia às 6h30, 7 horas da manhã, para o jornal que começa às 8. Geralmente eu levanto às 5, 5h30. Ah, mas por que que Cinco você horas. levanta, por que que você levanta tanto assim? Primeiro que eu sou cabeleireiro, né? Eu tenho que estar cuidar da minha imagem. Então eu tenho que ir lá, eu vou no É, banheiro, eu me cuido, sabe? Eu me entrego lá e depois eu vou ver o que que tem de notícia é um no ritual, Brasil. É um né? ritual. Aí eu vou para a TV, aí eu pego o assunto e já começo a trabalhar ali. Ali eu fico a manhã toda, faço o MG1, faço ah, outros conteúdos, né? Que tiver para fazer, e eu volto para casa. Aqui em casa o sistema é um pouco mais bruto, né? Porque É. aqui em casa eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que me interagir com o pessoal da internet. Então eu tenho que. Aí eu faço aula, aula online. E aí a minha vida vai trabalhando o dia todo assim. Eu chego à noite já um pouco cansado, Um pouco porque e meio, é né, um pouco Arsênio? meio cansado, porque eu não paro de estudar as coisas. Antigamente eu ficava o tempo todo mandando mensagens, né, do que estava acontecendo. Eu ficava mandando mensagem no grupo, na produção, né? E eu falei assim, não, gente, cada um lá sabe o que está fazendo, eu tô aqui, vou aprender o que está acontecendo. Porque se cair esse assunto comigo, eu já mais ou menos já sei. Então eu sou uma pessoa assim, eu peguei experiências de outros na TV, e o que eu achei o máximo por ser cabeleireiro, porque enquanto esses jornalistas sentavam na minha cadeira para poder se maquiar, eles iam Ah, contando as histórias, os erros dos outros, né? O que, que o outro não podia fazer, o que, que as pessoas podiam você melhorar, captava e eu tudo. captava tudo aquilo para mim, né? Às vezes eu nem coloco isso tudo em prática, né? Porque senão fica aquele workaholic, né? Muito chato. Mas eu tento colocar tudo aquilo no meu papel. Então, Você foi esperta, com Arsênio. certeza, gente. Eu tava lá, eu sou cabeleireiro. Eu tenho uma apresentadora na minha cadeira, Renata Neiva, sentado comigo. É a Vanessa Carlos, né? O Alex, que apresenta o Integração Notícia. O Fernando, você acha que eu não vou captar? Claro que eu vou usar isso a Oxe, meu favor também, gente. Eu vou usar isso do meu jeito. E certíssimo. aí a gente vai aprendendo aos poucos, né? E eu vou colocando isso tudo em prática. Então, eu passo o dia todo muito focado nisso. Nos últimos tempos, por conta da pandemia, eu tentei me abstrair. Então eu entrei em alguns aplicativos para ouvir música, para cantar. Ai, meu Deus do céu. Mas Para é bom distrair de vez em quando. para falar. Então eu entrei num outro aplicativo também, que é aí onde eu conheci diversas pessoas que estão aqui me acompanhando.
que é um podcast, né? Um rádio ao vivo que todo mundo participa, a gente conta muitas histórias. E eu tenho aproveitado isso, porque a gente acaba conhecendo muitas histórias e ao mesmo tempo passando Sim, conteúdo, recebendo conteúdo. sim. E eu tenho, até minha fisioterapeuta, por exemplo, o pessoal que cuida da minha postura, porque eu tenho hernia de disco, então fala assim, e aí, não vem, né? Não vem, não vem, não dá. Não dá. Como que faz? Né? Como que faz? Eu tenho, assim, vai cuidar da imagem? Não dá, hoje não dá para poder ir, sabe? Eu tenho que ficar um pouquinho, não tem como. E aí a gente vai construindo. A minha rotina é um pouco complicada. Ah, imagino. E falando nisso, a outra pergunta que eu ia fazer, e na verdade é um pedido. É, o que você falaria para alguém que está querendo ser jornalista hoje? Às vezes alguém que está nos acompanhando, alguém que vai ver essa live depois, que tem aquela vontade enorme de ser jornalista. Qual é a sua mensagem, a sua dica que você deixa para essa pessoa? Bom, primeiro você tem que ter vontade. É aquilo mesmo que você quer? É o que você está buscando fazer? Mexe no seu coração? Então vá. Não importa quem vai estar nessa barreira, quem vai construir essa barreira para você não ir. Simplesmente cumprimenta e passa. Vai, segue. Vão ter dias que você vai ficar com raiva, vão ter dias que você vai ficar alegre por ter conhecido essa profissão, por ter buscado esse assunto, né, isso para sua vida. Mas se te fizer feliz, não só no jornalismo, em todas as áreas, eu estou falando em todos os campos, queira fazer, queira dar a oportunidade a você. Eu acho, o que acontece? Como eu não fui para fora do país, eu não conheço muito como é que a vida de quem está lá, né? Como é que é a naturalidade deles. Eu falo que o brasileiro ele tem muito assim, ele pensa muito mais nos outros, né? Ele pensa muito no que Sim, o outro vai achar, como ele sim. vai receber essa sua vontade, né? E eu falo para essas pessoas que estão me ouvindo agora, me vendo, que não pense no que os outros vão pensar de você. Começa a te dar a oportunidade. Você não queria um presente? Então dê essa profissão, dê o que você está buscando como presente. Receba isso como presente, né? E seja feliz, assim. Não coloque tanta, eu falo que não coloca tanta, é, como eu diria, ah, Empecilhos. não, tanta energia, né? Tipo, Ah, você entra e já quer já ser grande, já quer ser maravilhoso, né? isso, Não pensa assim. Começa a construir aos poucos, né? Começa a isso. galgar aos poucos, né? Muitos durante a minha jornada, né, na profissão, sempre falava para mim assim: mas o que você quer ser? O que você quer ser, Arsênio? Eu falava assim: eu quero ser jornalista, eu quero ser conhecido como uma pessoa que está passando credibilidade, que é uma pessoa que é verdadeira. Eu quero ser esse profissional. Independente de onde eu estou. Por isso eu comecei a live falando isso. Independente de onde eu estou, eu sou jornalista. Né? Eu posso estar numa outra profissão, né? Mas a forma de passar a notícia para qualquer uma pessoa vai ser a mesma se eu tivesse na TV, no rádio, no impresso, no digital, porque eu sou jornalista. É isso que as pessoas precisam entender, né? Sim. Você tem que, a sua profissão, ela te pede um tempo de 24 horas, infelizmente. No administrativo é assim, em A todos os Mônica lugares é Cunha falou a assim. mesma coisa, A viu? gente vive essa profissão 24 horas. É uma profissão desgastante, mas eu acredito que mais ainda para quem está na TV. Por que eu falo isso? Porque, como eu disse na preparação do vivo, quem está na TV é uma situação bem mais diferente de quem está no rádio, quem está no impresso. Com certeza. Por quê? Quando a gente entra ao vivo, a gente não está pensando só na notícia, a gente está pensando se a gente tá inteiro essa notícia, né? Se a nossa imagem está boa, se a iluminação está legal, se o que a gente está passando é um conteúdo assistido por outros jornalistas, né? Que também atestam aquele conteúdo, que confia naquilo que você está dizendo, porque não adianta também se pegar todas as informações e sair falando no ar. Não, as outras, o seu editor, o seu produtor,
o seu cinegrafista, que eu falo o seguinte, gente, o cinegrafista, você tem que casar com eles. Tem. É igual o É um apresentador, casamento. entendeu? É um casamento, gente. Você tem que casar com o seu cinegrafista. E eu falo assim, que lá na TV eu tenho um casamento com todos, né? Porque eu me dou bem com todos, né? Ainda bem, né, E isso que é Arsênio? um casamento, né? Um casamento verdadeiro, porque enquanto a gente está ali no carro, é eu e ele, entendeu? Sim, Né? Então, sim. somos nós dois, entendeu? A notícia ficou E ruim. ele A tem que estar notícia em ficou tanta ruim porque a notícia... sintonia com você, porque você tem a matéria para fazer e você É, tem a sua perspicácia, e ele tem que estar junto com você, a né? Porque notícia senão foi não ruim. capta as A imagens. notícia foi ruim no ar, ruim no ar, porque foram nós dois aqui, ó. Nós somos, né? Isso, Somos nós. Então, assim, a gente tá junto nisso, a gente tá casado nisso. Então, e quando vai para o outro cinegrafista é a mesma coisa. Eu acho que é por isso que tem essa sinergia, né? Por isso que o Stanley, naquela genuinidade, naquele caráter, naquele amor, né? Eu sou grato ao extremo por ele ter ido me socorrer. O Stanley, ele não entra em briga. Ele é uma pessoa maravilhosa, porque ele não entra em briga. E ele foi lá me socorrer. Então, mostra esse respeito, né? Esse casamento, sim. mostra esse elo que a gente constrói, esse Companheirismo. companheirismo. Então, É. o Stanley, para mim, se ele não tivesse, gente, se ele não tivesse me tirado dali, o que seria de mim? Porque eu estaria entregue, né? Então, Verdade. o Stanley teve uma participação nesse processo maravilhoso e eu só tenho a agradecer porque a gente precisa desse carinho, né? Desse respeito. E Sim. para a gente ter esse respeito, a gente precisa se doar para essas pessoas. Então, eu entro no carro para poder fazer uma matéria, eu não estou entrando com o cinegrafista, eu estou entrando com o meu amigo, né? Sim. Independente se ele está com a cara virada, se não está num dia bom, a gente vai se virar ali e a gente vai transformar o Sim. dia melhor. Mas a gente vai sair dali junto. A gente entrou junto, a gente vai sair junto. E o Sim. Stanley, ele é a representatividade disso, né? Desse elo construído. Uhum. Né? Por isso que eu deixei para falar agora, né? Sobre o Stanley, Sim. porque eu ia falar sobre esse elo, né? Esse respeito Sim. mútuo, né? Isso acontece com o apresentador, isso acontece com os cinegrafistas e o repórter, né? Com o pessoal que lida do estúdio, né? Da iluminação, do áudio, todo esse processo aí tem que ter essa sinergia, né? Tem que ter essa entrega entre você e a pessoa. Então, esse fato, ele ajuda, assim, o seu trabalho ficar melhor, né? Você entregar com mais Sim. qualidade. Sim. O Tafarel falou assim que é uma relação de amor e ódio e colocou brincadeira. É isso mesmo, é uma relação de O amor e Nelson ódio. falou aqui também que o Stanley fez o papel que nós iríamos fazer. Ele nos representou lá naquele episódio. E é verdade. E em Ele. momento algum ele foi agressivo. Ele simplesmente tirou os braços dele do meu pescoço, né? Do agressor do meu pescoço. Apenas isso, mais nada, né? E quase levou um soco. Então, assim, olha a tranquilidade e a ação desse ser naquele momento, né? É a E sintonia com você, né, Arsênio? Porque ele agiu como você, assim, sensato, muito né? sensato, Vocês né? foram muito sensatos. E aí esse trabalho de respeito, né, é o que a gente precisa levar para o nosso profissionalismo. Então, quando as pessoas falam, o que você quer ser, ou como você quer seguir adiante, eu sempre falo assim, olha, eu quero ser jornalista, né? Sim, E aí a vida trata de me transformar, né? De ser famoso ou não ser famoso, ou de encerrar a carreira em um dado momento. É a sua vida que vai levar você. Né? Eu acho assim, a gente precisa se entregar a esse mar, né? E deixar a correnteza nos levar. É claro, sempre a gente lá com o remo, né? Dando sim, direcionamento para não cair na ribanceira, né? Mas a gente tem que deixar sim, ela nos levar. A gente não pode ficar correndo contra a maré, né? Eu quero ser sim, um jornalista famoso, por exemplo. Não, e aí eu quero ir para aquele lugar, porque foi para aquele lugar que ele quis ir, que ele foi, né? O jornalista foi para galgar. E eu não, eu quero seguir a maré. Aonde Deus me levar vai ser essa, claro que eu tô lá, eu tô remando, né? Tentando fazer sim, ali claro. o meu caminho.
mas nada de construir ali né, a força, né, o meu objetivo. A vida vai me dizer até onde eu vou, né, na profissão. Uhum. Então é isso que você está buscando ser, é a minha dica, né? Goste do que você for fazer, entenda que é aquilo que você quer, né, aquilo que você está buscando, qual é o seu contexto naquela história e deixa a vida te levar, permite ela te levar. Isso mesmo. Ai, muito bom o nosso bate-papo. Arsênio, olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Você me surpreendeu. Eu fiquei muito feliz com o seu depoimento. Eu fiquei muito feliz por você ter aceitado o convite num dia que, para você, tem uma dualidade enorme dentro do seu coraçãozinho, da sua cabeça. E assim, você aceitar de primeira foi um presente para mim. Eu fiquei. Foi um presente do Dia do Jornalista para mim, sabe? E eu quero que você possa levar desse nosso bate-papo hoje a uma experiência diferente, para que o ano que vem você já olhe com outros olhos esse dia nosso. Esse dia que nós estamos vibrando, eu, você, os colegas que estão aqui, eu sei que tem muitos colegas nossos Gente, aqui, tem estão várias mensagens. tem muitas mensagens. Gente, olha, eu estou muito feliz com a participação de todos vocês aqui. Então, nós estamos todos vibrando na mesma sintonia de orgulho, de satisfação da gente ser jornalista, porque é o que você disse, gente, não é fácil. Jornalista, a Mônica Cunha falou, vocês acham que jornalista ganha rios de dinheiro? Não, gente, não. Não é assim. É amor, é paixão, não é, Arsênio? É muito amor, é paixão, é respeito. Acho que o principal é o Sim, respeito, né? A verdade. Então, é isso que sim, faz o profissionalismo, né? A gente está trabalhando, às vezes, com as mesmas dificuldades de quem está trabalhando em outros meios, né? Em outros sim, tipos de trabalho. E sim. aí, a máscara, por exemplo. Eu falar com vocês aqui sem máscara, para mim está sendo muito diferente. Não é fácil, gente. Eu acostumei com aquela máscara no rosto. E assim, eu falo assim, meu Deus do céu, porque eu tenho a minha, ela tem uma cordinha aqui atrás, né? Porque eu Sim. gosto de ficar sem preocupar com nada, né? Então não gosto de nada me incomodando, principalmente quando eu estou fazendo alguma matéria ou fazendo algum vivo. E aí antes de entrar, eu fiquei colocando a mão no cabelo e eu falei assim, gente, eu não tô sem máscara. Mas eu tô sem máscara. Eu falei, cadê a máscara, entendeu? E aí, e assim, para eu acostumar a falar de novo sem a máscara, vai demorar um pouquinho, entendeu? Porque toda hora eu procuro, né, onde Vai tá ela. colocar a mão para saber se tá tudo certo. É isso mesmo. Ai, A Nath está falando assim: tudo que fazemos com amor é sucesso. E é o resultado do sucesso do Arsênio, viu, gente? né, Vocês viram aqui. É tudo com muito amor, tudo com muito carinho, respeito e dedicação a essa profissão. Amigo, feliz dia do jornalista, tá? Eu vou deixar você fazer suas considerações finais e a gente vai encerrando nosso bate-papo. Infelizmente, porque tá tão bom, eu ficaria aqui, ó, mais um tá tempão. muito bom mesmo, tá muito bom o bate-papo. Bom, para encerrar, eu quero só pontuar algumas situações que aconteceram ao longo da minha profissão, porque esse lado também é legal, que é o lado do Sim. tipo da falha nossa, entendeu? Aquilo que Ah, isso sim, a isso é TV não ótimo. mostra, isso a TV não mostra. Sim, Então tem sim. várias situações, né? Eu vou tentar ser o mais breve possível. Não, fica tranquila, amigo. Temos a noite inteira. Ai, gente, por que que eu quis tocar nesse assunto? Porque não dava para poder sair daqui sem contar também o que acontece assim, na nossa vida, no dia a dia, não é só pauleira, não. Claro. A gente também se Sim, diverte e sim. diverte ao que está acontecendo à nossa volta. Quando eu era aspirante a jornalista, né, eu fazia jornalismo, mas eu não estava atuando nem como estagiário, mas eu era cabeleireiro da TV, eu colocava, né, falava assim, olha, eu quero participar, eu quero fazer, eu quero ver como é que faz. Uma dessas, eu fui acompanhar a Renata numa matéria no Rio Paranaíba, e
era para falar sobre a limpeza do Rio. E tava eu, ela, e o nosso cinegrafista, o Henrique Mendes, e eles, assim, naquela sinergia, né? Eu adorando tudo aquilo. Obviamente, já bateu uma fome, porque era mais ou menos umas 10 horas da manhã, a gente já tinha comido um lanche por volta de umas 5:30 da manhã. 10 horas a gente estava morrendo de fome. E eu avistei no barco vizinho uma sacola com pão de queijo. Pão de Sério? queijo, um pão de queijo com presunto. E eu falei assim, Renata, olha lá, pão de queijo com presunto. Pão de queijo com presunto. E ela, ai meu Deus, pão de queijo com presunto. E ela logo falou assim pro cara, olha, nossa, que pão de queijos deliciosos. Eu, se eu fosse você, você dava um pouco de pão de queijo pra gente, porque, né, a gente não sabe, tá no Rio. Como é que a gente perde esses pão de queijo tudo nesse Rio? Brincou com eles, né? E logo em seguida, assim, passou uns 10 minutinhos, aí porque eu também falei, eu falei assim, isso mesmo. Aí eu já fui mais agressivo, né? Eu já fui logo, vai que o barco vire. A Renata foi mais polida, né? Eu não, eu já fui, vai que o barco vire, e esses pão de queijo vão ficar flutuando, né? Não é que o barco virou? O barco virou. O pão de queijo saiu tudo flutuando, mas ele tinha dado pra gente uns 2 pão de queijo. Dito assim, do céu. E aí, Sério? ela falou assim, olha, nós salvamos os 2 pão de queijo, mas ali foi uma loucura, porque a gente foi tentar salvar, o bombeiro, tá, tudo que a gente trabalha é muito bem organizado. Então, assim, tinha Sei, sim. bombeiro, tinha um monte de gente, então foi logo, salvou rapidamente, não teve nenhum problema. Mas eu lembro Sim. que os pão de queijos estavam flutuando e as cervejas também, porque dali eles iam para algum lugar fazer uma resenha, né? Então eles iam fazer a matéria com a gente e Sim. depois eles iam fazer uma resenha deles. Então tudo estava flutuando. E eu só ficava rindo. Essa foi uma das histórias. A outra foi a durante o vivo. Eu estava, na época eu era muito de ficar decorando o texto, isso na Sim. Vitoriosa. Eu estava lá com a folha, né, com todos os números, todos os meus dados, estava arrasando, porque aí não ia me mostrar eu lendo. Eu adoro quando não me mostra lendo. Eu falo assim, Aham. eu mostro qualquer coisa, mas não mostra eu lendo, não. Deixa eu sem ser ler. Porque às vezes eu trupico lá, eu não consigo enxergar. Aí fica muito feio, eu fico perdido. E nesta hora, o vento simplesmente levou meu papel. Eu estava na rodovia, ele levou meu papel. E eu falei assim, e agora? E agora como eu faço? E eu fui falando e Ai, sim. e o meu cinegrafista disparando a rir. Né? Eu estava ao vivo e ele ria, que ele rolava, porque dava para ouvir ele rindo. Não dava para ouvir quem estava em casa, porque eu estava com o microfone é direcional, então não dá para ouvir. E ele ria, que ele rolava. E a minha editora, ela percebeu que eu estava sem o Aham. papel. E ela foi ditando os números para mim. Sério? E eu não sei o que eu fiz, que eu consegui soltar esses números. E deu certo. São várias situações. Gente. E a última coisa que aconteceu foi agora recente, né? Muito recente. Eu tava para entrar ao vivo no Bom Dia Minas e um enxame de abelhas pegaram o povo da empresa que faz a manutenção viária aqui da cidade de Uberlândia. E, e assim, foi uma correria. Eu tava com o meu vivo já pronto, né, instalado, e eles passavam por mim, né, e Correndo. gritando. E eu tava preparando para entrar ao vivo. E eles gritando, é a abelha, é a abelha, é a abelha. E o meu Ai, cinegrafista falando assim, é a abelha. O que a gente vai fazer? É a abelha. Aí eu falei assim, não, vamos ter calma. E não dá para ter calma. E aí a gente saiu levando todos os equipamentos pro outro lado da via para tentar ficar um pouco longe. E foi aquele Deus nos acuda. E por último, gente. a gente tem sempre um cuidado com a imagem, né? O cinegrafista, por Sim. exemplo, ele que cuida da nossa imagem, né? Como é que a gente vai estar no vídeo, se o cabelo tá bagunçado. Às vezes eu entrei ao vivo, meu cabelo tava desse jeito, gente. Desse jeitinho assim. E a Vanessa, ela me chamou, e eu tava com o cabelo desse jeito. Ela começou a dar crise de riso dela, só que eu percebi. Como eu conheço a Vanessa já tem muitos anos, a gente sabe que ela tá dando um comichão por dentro, porque ela é muito séria, então ela tá dando um comichão por Aham. dentro. E aí Aham. ela me chamando e eu lá, assim, todo falando de assuntos, né, e com o cabelo pra cima. E a outra vez foi, no durante uma entrada ao vivo agora
recente para Integração Notícia e então a parte que é de cuidado mesmo, para trazer luz para a gente, o refletor, né, rebatedor que fala. E ele foi aparecendo no vídeo, assim, e eu ao vivo, e ele foi aparecendo no vídeo, assim, foi aparecendo no vídeo. E o meu cinegrafista ficou Gente, lá tentando tirar, então são alguns detalhes que também a vida, né, você tá ao vivo, amigo, é né? que eu te falei, você vai ter que fazer um livro e você vai ter que colocar isso tudo nesse livro, entendeu? E eu vou comprar esse livro. Você já pode começar a planejar, porque só, olha, sua trajetória merece um livro, sim, tá? Ah, obrigado. E olha que bacana, e vai ter vários momentos nesse livro, então vai prender muito a nossa atenção. Então vai ser sucesso, eu já tô te falando, dando a dica, viu? E aí eu brinco com os meninos lá na TV que eu falo assim, quando eu vejo que as coisas estão acontecendo e eles querem tudo para ontem, né? Eu falo assim, a águia tá indo, a águia tá chegando, calma que a águia tá no caminho, né? Então, já para eles entenderem que o negócio, que eu já peguei o assunto, entendeu? Já tô com o assunto. E aí a gente vai driblando essas intempéries da vida, né? É isso aí, desse jeito. Arsênio, mas que gostoso, a nossa conversa foi muito gostosa. Foi um momento muito ímpar, assim, eu não vou esquecer, tá? Não vou esquecer da nossa live. Vou deixar ela salva aqui para as pessoas conhecerem um pouquinho mais de você, tá? E quero te desejar muito sucesso. Você ainda tem um caminho longo a percorrer, com a sua Tô humildade, neném, com né, o seu ainda, gente, na profissão. profissionalismo, sua humildade, sua dedicação, seu carisma. Ixi, vai longe, longe, longe. Obrigado, Vai ter obrigado. asas esse Arsênio. E eu vou ter orgulho de falar, sou amiga dele. Eu Obrigado. conheci o Arsênio lá no início, de tudo. Assim como eu tenho orgulho da Vanessa, que formou comigo, é minha querida. Não sei se ela está aqui ainda, mas se tiver, Vanessa, ó, um beijo no seu coração. Ano passado a gente fez a live, foi de última hora, não tinha planejado nada. Vanessa é dia do jornalista, nós não podemos passar em branco. Aí eu convidei ela, no instantinho ela topou e a gente fez, foi muito legal. Inclusive tá no meu canal do YouTube, que ainda não é inscrito, é só ir lá no meu, na minha bio aqui do Instagram que você chega lá. Arsênio, então, vocês são muito especiais para mim. Então eu torço muito pro seu sucesso, tá? Que Deus Obrigado. te Também abençoe. é recíproco. Que vo- Obrigada. Que Deus te abençoe, que você cure todas as coisinhas no seu coração que precisam ser curadas e que você possa um dia contar isso pra gente num livro bem legal que eu vou. Nossa, eu sou a primeira da fila. Obrigado, obrigado. Vamos ver se a Viu? gente vai Continue conseguir. sendo desse jeito. Um super beijo. Eu tô aqui, eu virei, vocês viram que eu fiz uma manobra aqui? Meu celular tá acabando a bateria. Aí eu peguei rapidinho o conector, vim aqui e conectei no meu notebook. Ah, que Deu bom. uma virada. Mas tá muito legal o nosso bate-papo. Que conte sempre comigo, tá? Você Sempre. também, você Você também. tem uma amiga aqui. Você tem uma ferramenta muito importante, que é a internet, né? Abrindo aí o espaço para todo mundo, né? De falar, né? De ter esse momento de voz, dar essa oportunidade de fala, né? Eu acho que a gente precisa falar, né? Sobre tudo, né? Desanuviar, Sim. né? Tem tanta gente que está aí precisando de um alento mesmo, né? E a gente está aqui tentando contar um pouquinho da nossa história, falar um pouquinho sobre esse dia, que eu acho que é importantíssimo. Eu lutei tanto para ter esse dia, né? Então, Isso, muito bem. a gente foi tão assim, é, de toda forma, empenhado, né, para poder fazer essa profissão dar certo. Então, Sim. nada mais justo também da gente também receber esses carinhos, né? Eu recebo muito bem o seu convite, né? Eu fiquei muito agradecido pelo seu convite. No primeiro momento, a jornalista pensa muito rápido, né? Eu falei assim, Aham. e aí, será? Ah, vamos sim, vamos ver o que vai rolar. Deus está me Era mostrando a Deus tocando no seu oportunidade. coraçãozinho. Você vai fazer, Arsênio. E eu fiquei muito honrada de ser comigo, viu? Esse start aí. Obrigado Ó, mesmo. tudo de melhor para você. Fica com Deus.
um super beijo. Precisando, já sabe, é só ligar. Sempre, Érica, preciso de volta, liga pra Érica, gente. Corre atrás da Érica, sempre, 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 ó. que a Érica Muito obrigado, socorre. viu? Foi uma Tá? live E vamos maravilhosa. agradecer a todo mundo que está aqui. Olha, tanta coisa legal, tanta mensagem. Gente, obrigada. Todos vocês que estão mandando mensagem, não dá para a gente ler de todo mundo. Nossa, muita A Nath mensagem. está mandando sucesso para você, viu? Valorizem meu amigo. Com certeza. Ele Ah, que vale lindo. milhões mesmo, viu, Nath? Não tem dinheiro que pague essa amizade com o Arsênio. Gente, mas é muita mensagem, né? É Olha, muita mensagem, olha só, todo mundo mandando coraçãozinho, joinha, sabe? que Muito legal. bom, Obrigado, eu fico muito muito bom. feliz com esse carinho, respeito, né? Acho que é recíproco, né? Todos que estão aqui, todos que estão aqui, eu tenho um carinho muito grande. E eu faço questão de ter acesso a essas pessoas, né, em qualquer momento. Então, eu acho que nada na vida da gente, a gente constrói sozinho, né? A gente constrói com as pessoas. A gente só chega a um lugar com as pessoas. A gente Isso aí. saiu, né, do útero da nossa mãe, né, em alguns momentos, né, não são todos os casos, sozinhos, né? É, Mas a gente tem que tratar aqui na Terra da gente semear esse lar que a gente está junto, assim, que é todo mundo junto, né? Nós estamos todos envolvidos. Por isso que, assim, nessa pandemia, eu sempre brinco, assim, com todo mundo. Se a gente fizer a nossa parte, a gente vai estar fazendo perfeitamente o nosso, né? Mas se a gente fizer a nossa parte e fazer com que o outro também entenda que é importante esse cuidado, né? Esse zelo com a nossa saúde, com a saúde do outro, a gente vai transformar um mundo melhor. Então, é isso assim mesmo, na pandemia, é assim na vida e é assim na minha vida também. isso mesmo. Amigo, tudo de bom, uma ótima noite, um ótimo descanso e até a próxima, viu? Vamos fazer mais. Tá bom. Um abraço, dá um abraço no Jeff aí por Vou mim, dar sim, tá? vou dar sim. Um beijo para você, viu? Um beijo Beijo, para todos gente. vocês que estão aqui. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco, tá? Um super beijo e até a próxima. Amanhã tem live. Amanhã, às 19 horas, eu tenho live aqui. A gente vai falar, Sene, sobre as consequências da Covid-19, psicológicas, físicas, né, na saúde das pessoas. E a gente vai falar sobre isso com 3 profissionais. Ai, que bom. Então, espero vocês, tá? Um super beijo, gente. Boa Vamos, noite. Tchau, vamos fazer tchau. uma cena assim para tirar uma foto, ó. Vamos, peraí, Alguém deixa tira uma isso. foto nossa e me manda. Alguém printa aí, gente, por nós. Aí, ó. Por favor. Peraí. Tiraram? Cadê meus amigos Ô, que tiraram Jeff, foto? printa aí, Jeff. Ai, ai, que legal. Um beijo. Beijo. Se cuida. Amém. Você também. Tchau, tchau.